Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Literatura Sem Fronteiras e meu nome é Antônio Panciarelli. Este é um canal independente, onde semanalmente nós falamos sobre um grande autor brasileiro, um grande autor internacional, falamos de grandes romances e nesse mês de janeiro, então, nós escolhemos falar de autores de literatura norte-americana. Isso foi uma sugestão de um espectador que me lembrou que no ano passado nós não falamos de autores norte-americanos, então nós estamos agora corrigindo esta falha. Se você está chegando agora e você quiser prestigiar o nosso canal, eu lhe pedi a gentileza de inscrever-se nele. Tem um botãozinho aí embaixo escrito inscreva-se, você pode acionar, depois tem uma campana, um sininho ao lado que você pode carregar nesse sininho, assim toda vez que eu postar uma nova videoaula, que eu subi uma videoaula aqui no YouTube, você será avisado. Lembrando que as aulas são postadas aqui todas as segundas-feiras a partir das 14 horas e nós escolhemos para iniciar o ano da graça de 22 falar sobre 4 grandes feras da literatura norte-americana. Na semana passada nós já falamos sobre Ernest Hemingway, O Sol Também Se Levanta, Paris é uma Festa, O Velho e o Mar. Se você não viu esta aula, você pode recuperá-la aqui na plataforma youtube.com, basta você entrar na área de busca, digitar o meu nome, Antônio Panciarelli, Panciarelli com 2 L's no final, ou o nome do canal, que é Literatura Sem Fronteiras. No mês anterior, nós falamos de autores africanos de língua oficial portuguesa, em dezembro do ano passado. Nós falamos de Mia Couto, Pepe Tela, Onjak, Paulina Chiziane. E no mês anterior ainda, em novembro, que nós chamamos de Novembro Rosa, nós falamos sobre grandes escritoras. Nós falamos sobre Raquel de Queiroz, nós falamos sobre Virginia Woolf, Agostina Bessa Luiz e a nossa querida Clarice Lispector. Todas essas aulas estão disponíveis aqui no canal Literatura Sem Fronteiras, basta você recuperá-las. E hoje? Bom, para essa videoaula de hoje, como eu havia prometido, nós vamos falar de um grande escritor norte-americano da década de 1940, 1950. Ele foi roteirista, importante roteirista para filmes de Hollywood, foi dramaturgo e escreveu alguns romances, e um deles que virou um best-seller, que é o tema da nossa videoaula de hoje, é este livro aqui. Nós vamos falar então sobre Truman Streckfus Person. Sabe quem é? Está ligando o nome à pessoa. Bom, se você não conhece pelo seu nome de batismo, não tem importância. Ele ficou mundialmente conhecido como Truman Capote. Truman Capote é o autor de um romance, e aí a gente vai entrar um pouco na questão do gênero, porque aqui há uma discussão sobre gênero literário nesta narrativa dele, que é A Sangue Frio. Já ouviu falar de A Sangue Frio? Foi um livro publicado em 1965 e é baseado em fatos reais. Nós vamos falar mais a miúde, mais detalhadamente sobre esse romance. E aí volta a questão se é um romance ou não. Nós temos que tentar classificá-lo dentro do gênero literário. Aí uma discussão que perdura até hoje sobre o que é o gênero literário em que você enquadraria, em que gavetinha você colocaria Sangue Frio, mas isso é uma discussão secundária. É apenas dentro da crítica literária, que gosta de classificar os livros e colocá-los em gavetinha. Este é ficção, este é não ficção, esse é romance histórico, este aqui é biografia, este aqui é memória, etc, etc, etc. É uma coisa meio chatinha, mas que nos ajuda quando a gente está trabalhando com literatura e crítica literária. Mas o que é importante, então? O importante é falar sobre o homem e sua obra. Aqui nesse canal, eu sempre lembro que o que nos interessa é a criatura e não o criador. Ou seja, nós falamos sempre sobre a obra e não sobre a vida pessoal do autor. O pessoal do autor não interessa muito, interessa o que ele produziu. Existem algumas exceções, né?
Na semana passada eu falei que era importante falar sobre o homem Ernest Hemingway, que na minha opinião foi o mais cosmopolita dos autores norte-americanos, um homem que viveu em Cuba, viveu na Espanha, viveu na Itália, na França, né? E ele tinha algumas características, principalmente quando ele viveu em Paris, né? Que era o seu grupo, seu círculo de amigos, que a escritora alemã Gertrude Stein, que fazia parte dessa turma, chamou de a geração perdida. Então era importante situá-lo para que nós falássemos, então, das obras, que era o que nos interessava. E eu lembro que nós falamos mais a miúde, nós comentamos, então, 2 romances dele, que foi Paris é uma Festa, memória afetiva do jovem Hemingway nos anos 20 em Paris, e depois Por Quem os Sinos Dobram, na minha opinião, o mais importante romance de Hemingway. Então, eu precisei contextualizar. Com Truman Capote é a mesma coisa. Nós precisamos falar um pouquinho sobre a vida desse singular escritor norte-americano, porque, digamos que Truman Capote criou uma personagem para ele próprio. Não se tratava aqui de Truman Person, o nome de batismo dele, ou a persona, mas a personagem que ele criou e incorporou para si, porque ele em si era uma personagem. Truman Capote, ele viveu, se nós pudéssemos traçar um paralelo, se para o jovem Hemingway nos anos 20 em Paris era uma festa onde ele vivia cercado de outros grandes escritores, como Gertrude Stein, Ezra Pound, Scott Fitzgerald, James Joyce, o pintor Pablo Picasso, que também circulava por Paris naquela época. Se nós transportarmos isso para Nova York, nós vamos dizer que Truman Capote também vivia ali na sua Nova York. Nova York era uma festa. Ele também vivia cercado de um grupo de escritores, fazia parte da turma dele o Norman Mailer, o Gore Vidal, né? Ele tinha um círculo de amigos, Tennessee Williams, e havia, né, uma particularidade naquela época. Truman Capote era homossexual, ele nunca ficou dentro do armário, ele sempre se assumiu enquanto homossexual e circulava num grupo de autores, de escritores homossexuais também, como Tennessee Williams e Gore Vidal, e isso não era um problema. Mas ele tinha uma forma espetacular de fazer as coisas. Ele era um tampinha, tinha pouco mais de 1,50 m, tinha uma voz, parecia uma voz de Pato Donald, né? Era uma voz bastante peculiar, e transitava ali pelo jet set, né? Pelo jet set da época em que ele reinava absoluto na Nova York. Ele ficou muito famoso, ganhou muito dinheiro depois que A Sangue Frio foi finalmente publicada em formato de livro em 1966, e ele se transformou assim numa figurinha fácil do jet set. Muito amigo das pessoas, dos atores, né, das estrelas hollywoodianas, Audrey Hepburn, Frank Sinatra, Marisa Benson, Ken Seberg. Quer dizer, ele vivia nesse meio desse jet set e ele tornou-se famoso, uma grande festa que ele deu, que muitos compararam ao baile da Ilha Fiscal no Brasil, a última festa do Império Romano, que foi uma festa chamada, que ele deu no Plaza, né? É um baile no Plaza chamado Black and White, onde o Beautiful People e o Jet Set nova-iorquino e europeu disputavam os convites à tapa para essa festa, e veio Marajás e Maranis, e veio a nata de Hollywood, e tinha escritores, e tinha atrizes, e tinha social climbers, etc, etc. Então, esse era o mundo do Truman Capote, que era assim, além de um bom escritor, era uma celebridade, fazia questão de circular no meio das celebridades. Ele era assim, uma pessoa assim, até bastante espalhafatosa, mas era um gênio. Escrevia muito bem, e é esse aspecto que nos interessa, não é o Truman Capote do Jet Set. Isso aqui não é um canal de fofocas, eu só estou situando porque isso era importante.
E existe, depois nós vamos comentar sobre um filme, sobre a biografia, e um filme que ficou famoso também, foi feito em Hollywood, que é o Capote, mas nós vamos falar isso depois, mas eu estou te situando para que você, se você não sabia, você já sabe agora quem era Truman Streckfus Person, ou Truman Capote. Ele nasceu em New Orleans, em 30 de setembro de 1924, e faleceu em Los Angeles, no dia 25 de agosto de 1984. Morreu de câncer no fígado, razoavelmente jovem, com 60 anos, e ele começou a escrever. Ele escreveu uma novela, que foi publicada em 1958, que se chamava Breakfast at Tiffany, que depois virou um filme. Ele mesmo ajudou a roteirizar essa novela, e foi um filme muito famoso, com Audrey Hepburn, que era uma estrela, uma das maiores estrelas de Hollywood na década de 1950, e que aqui no Brasil recebeu uma tradução, um título meio estranho, de Bonequinha de Luxo. Não sei se você se lembra. A Bonequinha de Luxo, o título original é Breakfast at Tiffany, e vai contar a história, então, de uma jovem, que ela era uma garota de programa, mas com um certo glamour. Era uma pessoa, assim, paradoxalmente, uma garota inocente, e quando ela vinha dos seus programas no início da manhã, então, ela parava em frente à loja, a joalheria Tiffany's, né? Uma joalheria muito famosa ali em Nova York, acho que próximo da Quinta Avenida ali, e ela ficava admirando, então, as joias que estavam na vitrine da Tiffany, que ela sonhava que seu dinheiro efetivamente não dava para comprar nem uma lembrancinha da Tiffany's. Então, por isso que chama café da manhã na Tiffany's, porque quando ela vinha das noitadas, dos seus programas, com seus clientes, ela parava em frente à joalheria e ficava sonhando. Então, esse é o primeiro trabalho de repercussão do Bruno Capote. Isso virou um grande filme em Hollywood, como eu disse, com Audrey Hepburn, e ele ajudou a roteirizar. Depois ele vai escrever um primeiro romance que se chama Outras Vozes, Outros Lugares. Esse aqui é um romance anterior, que ele pode dizer que é o primeiro trabalho dele, de 1948. Era um jovem de 23, 24 anos que sonhava já com o estrelato, que sonhava em ser um escritor reconhecido. Nessa época ele já perambulava ali por Nova York, ele era amigo do Gore Vidal. Gore Vidal é um ano mais jovem que ele, então eram duas pessoas extremamente egocêntricas, né? Sabiam do valor que tinha, mas eram jovens egocêntricos que de amigos e confidentes vão acabar se tornando cordiais inimigos. Truman Capote faz umas críticas muito ácidas, muito duras a respeito de Gore Vidal. Gore Vidal também era homossexual, só que havia uma diferença entre eles. Gore Vidal era um jovem bonito, de 1,85 m, né? De uma família muito bem posta na sociedade. Enquanto Truman Capote, ele tinha problemas, né? Ele tinha problemas com sua estatura, com sua voz de Pato Donald. Ele vem de um lar desestruturado, o pai abandonou a família, a mãe era alcoólatra, a mãe do Gore Vidal também era alcoólatra. Então havia afinidades e rivalidades entre eles, e ficou famoso, então, esta briga, essa desavença entre o Vidal e o Capote, mas eles eram da mesma faixa etária. Aos 22 anos, o Gore Vidal já tinha publicado 2 ou 3 livros, então ele achava que ele era melhor que o Capote, que só tinha publicado Outras Vozes, Outros Lugares, e por aí vai. Bom, depois ele vai publicar Travessia de Verão, ele não vai publicar, ele vai escrever, e Travessia de Verão é um livro, uma publicação póstuma, foi publicado em 2006, bem depois da morte dele. Ele publicou The Grasshopper em 1951 e deixou ainda um romance incompleto, Súplicas Atendidas, que ficou incompleto, mas acabou sendo publicado em 1986. Mas o mais importante do trabalho do Truman Capote, que é o que eu quero conversar mais a miúde com vocês hoje, é este aqui.
A Sangue Frio. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição baleadazinha. Quem me acompanha percebe que meus livros são baleadozinhos, eu os manipulo muito, eu os adquiro em sebos, porque o livro continua muito caro no Brasil. Esse aqui é uma edição antiga da Abril Cultural, que publicava, teve uma época que ela publicava, passou a publicar grandes autores e grandes romances mensalmente. Então, Sangue Frio é uma edição de lá, mas é um livro que você acha em sebo, tranquilo. Eu não sei se está ainda em catálogo. Bom, e o que se trata a Sangue Frio, né? A Sangue Frio, então, foi um projeto acalentado e desenvolvido pelo Truman Capote para ser publicado. Originalmente seria uma reportagem, porque ele era um colaborador da revista The New Yorker. A revista The New Yorker, uma das publicações mais importantes dos Estados Unidos na década de 1950 e 1960, era o que eles chamam de New Journalism. E aí, então, é que a gente vai falar sobre essa história do gênero, mas antes é importante dizer sobre o que é a Sangue Frio. Em 1959, numa cidadezinha perdida lá no Kansas, chamada Holcomb, né, um lugarejo, uma cidadezinha, acho que nem constava no mapa, vivia uma família de fazendeiros, comandada por um fazendeiro chamado Herbert Clutter. Herbert Clutter era um cidadão de bem, fazendeiro bem-sucedido, plantava trigo, plantava milho, era um senhor respeitável, metodista, extremamente rigoroso, não bebia, não admitia que seus funcionários também tomassem bebida alcoólica, tinha 4 filhos, 3 filhas e um menino, e era assim um cidadão exemplar dessa microcomunidade lá no Kansas, chamado Holcomb, e vivia num lugar, numa casa grande, que era a sua fazenda, que era River Valley, que se chamava River Valley Farm, né? Fazenda do Rio do Vale, ou coisa que se assemelha. Bom, ele era bastante austero, bastante exigente com seus funcionários, com seus filhos, com sua esposa, e um belo dia aparece uma notinha pequena no New York Times, dizendo que eles foram mortos, a família. O pai, o Herbert, a mãe, os filhos pequenos, que era a Nancy e o Kiyomi, e deixa eu só confirmar os nomes aqui, porque às vezes eu acabo errando. Então, era a família Clutter, era o Herbert, que era o pai, esse senhor exigente, metodista, a esposa, que era a Bonnie, e morava com eles 2 filhos menores. Era a Nancy, de 16 anos, e o filho Kenyon, de 15 anos. Então sai essa nota no New York Times dizendo que essa família foi brutalmente assassinada em casa. O senhor Herbert teve o pescoço cortado e depois, não satisfeito, o assassino vai lhe dar um tiro na cara, um tiro de espingarda, e mata também a mulher que estava no quarto, mata os 2 filhos, ou seja, foi uma carnificina nessa família bem posta dessa cidadezinha, e a cidade inteira empolvorosa, querendo saber quem eram os assassinos, quem matou esta família tradicional, essa família metodista tradicional e conservadora dessa cidade. E onde entra Truman Capote aí? Bom, Truman Capote, ele leu essa pequena notícia e ele viu ali a possibilidade, então, dele construir uma história. E ele propôs a revista The New Yorker, que publicava, então, textos grandes, mais acurados do que uma reportagem policial simplesmente, e Truman propôs, então, ir para essa localidadezinha do Kansas, onde ele faria entrevistas com as pessoas, com o delegado encarregado de esclarecer o caso, com os amigos, os familiares, ou seja, as pessoas que estavam em torno da família Clutter, para saber o que tinha acontecido, ou se possível, então, chegar aos assassinos dessa família, esse crime que
chocou a sociedade lá no meio oeste americano, e ele então resolve viajar com uma amiga, que também era escritora, a Ellen, que também era escritora, para essa cidade, para entrevistar essas pessoas. Então, o que era em princípio para ser uma reportagem para a revista The New Yorker, passou a ser um processo, vamos dizer assim, quase que obsessivo por Truman Capote, porque ele não se contentava em ir lá e conversar com as pessoas. Ele usava uma técnica muito interessante nessa época, ele não usava nenhum bloco de notas, ele não usava nenhum gravador, ele achava que isso intimidava as pessoas podiam não contar tudo que sabe se tivesse à frente de um gravador ligado, se ele estivesse tomando nota das declarações. Então ele resolve conversar com as pessoas da cidade, conversar com a dona do café, tentar conversar com o delegado, que em princípio não gosta muito dele, não vai muito com a fachada dele, porque ele disse para o delegado que ele não estava interessado em saber o que ia acontecer com os assassinos, ele queria mais era contar a história. Então, de cara ele conquista a antipatia desse delegado, mas depois ele acaba contornando essa história, então ele fica lá conversando com as pessoas. A amiga dele também faz a mesma coisa, cada um vai conversar com várias pessoas, depois eles se encontram no hotel à noite e checam as informações, e quando há uma contradição, eles voltam lá na pessoa, ou seja, eles praticamente encheram o saco dessas pessoas, dessa cidadezinha, para tentar entender o que aconteceu. E o processo, então, toma dimensões muito maiores. Como eu disse, Truman Capote fica meio que obcecado por essa história desse assassinato, e, em paralelo, o delegado e a polícia local estão tentando localizar os criminosos, porque a única coisa que eles tinham eram as pegadas das botinas, dos sapatos desses bandidos. Não se sabia se era um, se era dois, quantas pessoas tinham cometido essa chacina, e eles estão tentando, então, identificar os assassinos, e, em paralelo, Truman Capote está tentando escrever a história. E a história, então, ele vai viajar para o Kansas, para essa cidade de Holcomb, inúmeras vezes, vai tentar acompanhar de perto o caso, até que, num determinado momento, surge uma pista, né? Dois ex-prisioneiros lá da penitenciária do Kansas, que saíram em liberdade condicional, estão sendo perseguidos porque eles passaram aplicando golpes na praça, nas cidadezinhas, dando cheques sem fundos, comprando um monte de quinquilharia que depois eles levaram para o México para revender. E esses dois cidadãos, esses dois fugitivos, né, que saíram em liberdade condicional e fogem do regime de condicional, né, desaparecem lá da localidade onde eles presumivelmente deveriam estar, acabam despertando as suspeitas da polícia. E Truman Capote, então, fica indo e voltando e chateando, vamos dizer assim, essas pessoas e os delegados, até que surge essa pista, e a polícia vai no encalço desses dois bandidos, desses dois fugitivos, para tentar ligá-los ao assassinato, porque era a única pista que eles tinham até então. E esses dois assassinos, quem eram? Um era o Dick Hickok e o outro era o Perry Smith. O Dick Hickok era um americano típico lá do meio oeste, meio loiro, de estatura mediana. O Perry White era o mestiço, a mãe dele era índia Cherokee, o pai era irlandês, e ambos tinham problemas, né? Vinham de famílias desajustadas. O pai do Dick Hickok abandonou a família, a mãe era alcoólatra, passou por instituições mentais para se tratar, hospitais psiquiátricos. Então, eles vêm de lares mais ou menos desestruturados, eram padrões pé de chinelo, né, que roubavam, davam pequenos golpes, roubavam um carrinho aqui, alguns alimentos acolá, passavam cheque sem fundo, foram presos e depois saíram em liberdade condicional. E, enquanto estavam dentro da cadeia, o Dick Hickok vai conhecer um outro cidadão que havia trabalhado na fazenda do Herbert,
né, na família lá do Herbert, o fazendeiro, e ele acaba, então, floreando um pouco a história, acaba um papo de gente que está na cadeia sem ter o que fazer, ele acaba contando que o Herbert era um grande fazendeiro, muito rico, mandava na região, era o que mandava prender, mandava soltar, e que tinha um cofre dentro da casa, e que ele guardava vultosas quantias nesse cofre. Ele até cita um número lá para despertar a ambição do Dick. Ele diz que ele achava que o fazendeiro guardava cerca de 10 mil dólares. 10 mil dólares na época, em 1959, era um dinheirão em casa. Então o que o Dick faz? O Dick sai incondicional e bola um plano. Ele acaba tirando informações desse ex-empregado do Herbert, perguntando onde é que era a fazenda, como é que ele chegava até lá, o que ele ia fazer, e ele acaba contando então que ele vai, o grande plano da vida dele quando ele saísse era ir lá roubar esse cofre, mas que ele não ia deixar testemunho nenhum, ele ia matar todo mundo que estava lá. Mais tarde, então, esse presidiário, que acaba sabendo dessa história, ele acaba descobrindo, então, né, chegando à conclusão de que o assassino só podia ser o Dick, porque o Dick conhecia essas dicas que ele deu. E ele vai para o diretor da penitenciária e entrega ao Dick. Ele fala, olha, eu achei que era a bravata dele, porque aqui na cadeia todo mundo conta a bravata, mas eu acho que o cara foi lá e liquidou a família pelo que eu percebi. Então, através dessa dica desse presidiário, a polícia então vai no encalço desses dois bandidos e acaba os prendendo. E Dick Hickok e Perry Smith acabam confessando o crime. Então, Truman Capote acaba, dentro da sua pesquisa, né, para esse artigo que ele vai escrever para a revista The New Yorker, ele acaba, então, chegando aos assassinos. Né? Ele acaba conseguindo, através de pistolões, ele acaba dando um suborno lá para um determinado político, para que ele tivesse acesso à prisão, né, à penitenciária, lá onde estavam os dois bandidos, e ele acaba conseguindo ir lá entrevistar, conversar com esses dois caras, o Dick e o Perry Smith, e ele acaba traçando um perfil psicológico, né, na história desses dois cidadãos, e acaba, inclusive, criando laços afetivos com eles, os dois assassinos, que vão ser condenados à morte no estado do Kansas. Havia a pena de morte, e a pena de morte era através da forca, e eles são julgados e são condenados à morte, e o Truman Capote, que acompanhou o julgamento, que acompanhou a prisão, que acompanhou todo o processo, acaba, como eu disse, através desse estratagema de subornar um político lá, ele consegue ter acesso, então, à penitenciária e ao corredor da morte, onde estão esses dois cidadãos, e a partir daí, então, ele traça um perfil psicológico muito importante, né, que vai ser, assim, o suprassumo da sua narrativa. Eu até vou pedir licença para você, que eu vou ler um pouquinho aqui um trecho da abertura do livro, que diz assim, abre aspas, os últimos a vê-los vivo. A pequena cidade de Holcomb está situada nas altas planícies de trigo do oeste do Kansas, área desolada que os outros habitantes do estado chamam de lá longe. A 112 quilômetros a leste da fronteira com o Colorado, o campo, com seu duro céu azul e o ar límpido do deserto, possui uma atmosfera mais de faroeste que de meio-oeste. Né? Kansas está no meio-oeste norte-americano. O sotaque local tem uma farpa do nasal das planícies, uma nasalidade de vaqueiros, e os homens, muitos deles, usam as calças justas das fronteiras, chapéu Stetson e botas de salto alto e bico fino. A terra é plana e as paisagens assustadoramente vastas. Cavalos, manadas de gado, um amontoado branco de silos erguendo-se graciosos como templos gregos são vistos pelo viajante muito antes de a eles chegar.
fecha aspas, e vai então, nesta toada, é uma narrativa extremamente pormenorizada, não é? E aqui então eu quero falar com vocês sobre a história que eu tinha dito do gênero, né? O gênero literário. O que é o gênero literário? Bom, Truman Capote, né, disse que o seu livro, lembra, esse livro, primeiro ele foi publicado, a história foi publicada em capítulos, na revista The New York, o que era para ser um artigo de jornal, só foi publicado 5 anos depois, só em 1965, porque Truman Capote tinha que esperar que a pena de morte fosse efetivamente cumprida, porque ele se comprometeu a só publicar a história depois do fecho, né, depois que o epílogo da história tivesse acontecido, ou seja, que os 2 presidiários, né, o Dick e o Perry, que estavam no corredor da morte, fossem executados, e aí há um atraso muito grande, porque os advogados dos 2 entram com uma série de ações, né, recorrendo da sentença, eles recorrem no Tribunal Legal, depois eles vão para a Suprema Corte Estadual, os Estados Unidos têm essa história da Suprema Corte Estadual, depois eles tentam chegar à Suprema Corte em Washington para postergar, aí eles dizem que o julgamento foi viciado, que o juiz era amigo íntimo do chefe de família que foi assassinado, o Herbert. Então há uma série de coisas que eles vão tentando interpelar para postergar o julgamento. Algumas dessas interpelações, algumas dessas ações que eles propõem são aceitas, então o julgamento, a execução dos 2 está marcada por uma determinada data e tem que ser postergado, e é postergado mais uma vez, e Truman Capote, então, às vezes, no momento ele se exaspera, porque ele queria que a história tivesse um fecho logo, um epílogo, né, logo para que ele pudesse publicar a sua história, né, afinal, a The New York investiu muito dinheiro nessa reportagem, perdeu-se muito tempo, muito sono, Truman Capote, às vezes, no verão, viajava lá com o namorado dele para a Europa, ia para a Itália, ia para a Suíça, ficava um tempo lá escrevendo, voltava, ia para o Kansas, fazia mais entrevistas. Parecia que a história não tinha fim, e há aqui um lado macabro na história, que Truman Capote esperava ardentemente que os 2 fossem executados, fossem para o cadafalso e para a forca, para ter um fecho à história, para se finar e que ele pudesse então publicar a sua história. Então, depois de 1965, quando os 2 são finalmente executados, né, a história é publicada em capítulos pela revista The New York, né, foi assim um furor, as edições esgotavam rapidamente, mal chegavam na banca, esgotava, era o que eu dizia, a história do gênero, né? A revista The New York, ela publicava uma coisa que chamava-se jornalismo literário, ou uma expressão que foi forjada nessa época, que era New Journalism, ou seja, não era apenas uma reportagem, é um retrato frio, né, publicado na terceira pessoa, onde o jornalista não coloca as suas opiniões, não é matéria opinativa, a reportagem é a narração pura e seca dos fatos, né? Aconteceu um crime, assim, assado, uma família foi toda morta, o pai, a mãe, os 2 filhos, o menino e a menina, os adolescentes. Foi um crime bárbaro. Depois se descobriu que os assassinos eram 2 prisioneiros da penitenciária do Kansas, que estavam em liberdade condicional, e arquitetaram esse plano macabro para assaltar a casa desta família, achando que tinha dinheiro. E um detalhe, não havia dinheiro na casa, não havia cofre. O Sr. Herbert, uma pessoa austera, ele não guardava dinheiro em casa, tudo que ele fazia ele pagava com cheques. Eles acabaram levando cerca de 40 ou 50 dólares, né? 4 vidas se perdeu por causa de 40 ou 50 dólares. Então, esses eram os fatos. Mas a New York, por ser New Journalism, ou a história do jornalismo literário, eles falavam em não ficção criativa. Então, Truman Capote dizia que esse livro era um romance de não ficção. E aí, um romance de não ficção, convenhamos, é um paradoxo.
né? Pela definição clássica de romance, romance é uma história ficcional, né? Uma história que tem vários elementos, várias tramas, várias personagens e é, sobretudo, ficcional, sai da cabeça do seu autor. Não existe romance de não ficção, né? Isso foi um paradoxo, uma contradição criada pelo Truman Capote para explicar o que era o seu livro, né? Então, depois que ele foi publicado em capítulos, em 1966, finalmente o livro é publicado, a história é publicada em livro. E o que tem aqui, né? Na verdade, que gênero nós classificaríamos? Qual é o gênero literário de A Sangue Frio? Existe, né, dentro da classificação da crítica literária, a história do romance histórico. O que é um romance histórico? Um romance histórico é uma narrativa ficcional onde o autor vai utilizar fatos reais. Ele vai pegar histórias reais que aconteceram, fatos históricos, e vai contar isso romanceado. Um bom exemplo que eu dou para você de romance histórico é esse aqui. O Homem que Amava os Cachorros, do cubano Leonardo Padura. Aliás, tem uma videoaula minha exclusiva sobre esse livro. Se você tiver interesse ou curiosidade, você pode recuperá-la aí aqui na plataforma do YouTube, basta digitar o meu nome lá que vai aparecer. Então, O Homem que Amava os Cachorros é um romance histórico. Por que ele é um romance histórico? Porque ele vai contar fatos reais. Ele vai contar aqui, Leonardo Padura vai contar aqui, aliás, brilhantemente, fruto de uma pesquisa profunda, uma pesquisa exaustiva que ele fez. Ele vai falar sobre 3 fatos históricos que mudaram a cara do século XX. A Revolução Bolchevique de 1917, a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu nos anos 30, 36 e 39 na Espanha, e a Revolução Cubana de 1959 dos irmãos Castro. Então, Leonardo Padura, ele pega esses 3 acontecimentos históricos, 3 personagens, Joseph Stalin, Leon Trotsky e Ramon Mercader, que se você não sabe quem é Ramon Mercader foi o algoz, foi o homem que foi preparado, que foi instrumentalizado pela KGB, a antiga KGB da antiga União Soviética, com o único propósito na vida de matar Trotsky. Ele vai fazer isso na cidade do México. Então, Leonardo Padura pega esses 3 fatos históricos e coloca dentro de uma narrativa ficcional. Ele coloca a história em Cuba, onde um jornalista, né, é sempre um jornalista, ele vai conhecer um ancião que está passeando lá nas praias cubanas com seus cachorros, e ele chama a atenção, porque são cachorros galgos, que não existia na ilha do Caribe, e a partir daí, então, ele conta uma história com uma personagem de ficção que vai narrar uma história real, que é a história do assassinato de Leon Trotsky na cidade do México. Bom, eu estou te dizendo tudo isso, então, para conceituar o que é um romance histórico. Então, a gente tem como gênero literário a ficção, nós temos o romance histórico, e A Sangue Frio, então, se nós pudéssemos colocar isso numa gavetinha, né, numa prateleira, nós diríamos que tem um aspecto de romance histórico, ou seja, Truman Capote, ele vai narrar a história de um modo ficcional, ou seja, ele parte, do princípio a gente encontra aqui, ele recria diálogos entre o Dick e o Perry, que não se sabe como ele descobriu, se foram os protagonistas, né, se foram os assassinos que contaram para ele, ou se ele acaba inventando, porque são diálogos às vezes muito banais, às vezes muito íntimos da história dos 2 assassinos. Ele vai narrar como é que era a vida da família antes disso, como é que o Sr. Herbert tratava as filhas, ele tinha 3 filhas mais um menino, a sua austeridade, ou seja, há aspectos aqui de diálogos que são ficcionais, que provavelmente Truman Capote criou para para costurar a história. A história é real, é uma história de uma pesquisa exaustiva que ele fez, como eu disse, aproximadamente por 5 anos, não é? E que ao narrar, ele simplesmente não vai narrá-la como se fosse um fato jornalístico, não é uma reportagem que ele faz, mas é
um gênero literário que nós chamamos de, eles chamavam contraditoriamente de New Journalism ou romance de não ficção, e eu chamo de romance histórico, porque é isso que na verdade é. Ele pegou um fato histórico, um fato que aconteceu, ele acompanhou de perto, e ele transforma isso numa narrativa romanesca. Muito boa, por sinal. A Sangue Frio é um livro surpreendente, muito bem escrito, né? Você vê que custou anos de trabalho, suor e lágrimas do seu protagonista, e eu recomendo vivamente que, se você não leu ainda, que você o faça, né? Porque A Sangue Frio, eu diria que é uma obra-prima do Truman Capote. E então no final, ele vai esperar os dois assassinos serem executados, serem enforcados lá no Kansas. O livro é publicado em 4 ou 5 capítulos na New York, e depois, em 1966, finalmente, ele sai como livro, né? Publicado como livro, best-seller, vendeu muito, tornou Truman Capote um homem milionário, né? Um homem rico, que podia dar festas extravagantes, como essa que eu contei, da Black and White, lá no Hotel Plaza de Nova York, onde o Jet Set disputou a tapa aos convites, mas tudo isso é secundário, né? Isso não tem muita importância. O que conta, então, é o que eu disse para vocês aqui, é a brilhante narrativa de A Sangue Frio. Essa edição que eu tenho, como eu disse aqui, era da Abril Cultural, que é publicado uma vez por mês um romance, ela tem 400 e poucas páginas, 412 páginas, você encontra facilmente em sebos, né? Livros estão muito caros. Se você está em São Paulo, tem um sebo muito bom ali na Praça João Mendes. Se você está fora de São Paulo, tem um sebo virtual chamado Estante Virtual, que você pode pesquisar e eles mandam entregar o livro. Você pode comprar o livro pelo reembolso. Enfim, eu acho até que eu devia ganhar um dinheiro aqui, de tanto que eu divulgo esses sebos. Mas, brincadeiras à parte, é onde eu atualmente adquiro os livros, porque os livros estão proibitivos no Brasil. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Vamos conversar um pouquinho mais, só que agora eu vou dar uma paradinha aqui, nós vamos fazer um comercialzinho aqui do nosso canal. Tudo bem? Vamos lá? Então, eu gostaria de lembrá-lo que o canal Literatura Sem Fronteiras é um canal independente, um canalzinho não monetizado, e para manter vivo esse canal no ano da graça de 22, eu resolvi fazer um crowdfund. Crowdfund é um nome sofisticado para velha e boa vaquinha. Eu criei esse crowdfund numa plataforma chamada apoia-se.com/Antônio Pantiarelli. O link, o caminho está aí embaixo, se você quiser acionar. E se você puder e quiser colaborar conosco, são contribuições módicas, modestas, entre 5 e 20 reais. Se você puder colaborar com valores acima de 20, a gente também aceita, sem reclamar. E em retribuição aos colaboradores que puderem doar a partir de 20 reais, o canal Literatura Sem Fronteiras oferece, então, uma aula particular. São aulas de 45 minutos, a escolha do colaborador, o tema fica a escolha do colaborador, pode ser literatura, pode ser redação, pode ser português, basta que você nos envie um e-mail dizendo que você fez essa contribuição e um contato, a gente então entra em contato e agenda esta aula. Então, é uma forma de nós retribuirmos quem quiser e quem puder ajudar aqui com o canal Literatura Sem Fronteiras. É chato falar em dinheiro, mas a circunstância está nos obrigando, porque eu quero investir para comprar uma câmera digital, uma melhor iluminação, para melhorar aqui o canal, e a forma que eu encontrei foi essa. Se você quiser e você puder, eu desde já agradeço. Outra coisa que eu queria, era um lembrete, eu queria falar da escritora, minha amiga, a Monique Machado, uma carioca de um sorriso franco e farto. Ela tem um podcast chamado Do Livro Eu Não Me Livro. É um podcast diário que você acessa aí pela loja de podcasts, plataformas de podcast.
e ela fala sobretudo de autores novos, autores independentes brasileiros, que tentam sobreviver nessa selva, né, que é tentar viver de literatura no Brasil, que é para pouquíssimos, mas é de muito boa qualidade, eu sempre ouço o podcast dela, e eu recomendo, se você quiser, eles são diários, estão disponíveis aí, Monique Machado, do livro Eu Não Me Livro. E para concluir a nossa videoaula de hoje, então, eu só queria falar um pouquinho sobre a história do New Journalism, que é um movimento, então, que surgiu nos Estados Unidos na década de 1960 e tinha como autores expoentes desse conceito de New Journalism. Então, os que mais se destacaram foi o Tom Wolfe, autor de Fogueira das Vaidades, lembra? Se você não leu ainda, coloque aí na sua listinha de livros que você deve ler antes de morrer. Tem o Guy Talese, que escreveu Voyeur e Fama e Anonimato, Norman Mailing, que escreveu Homem que é Homem Não Dança, e o expoente maior, então, era a revista The New York. E se você quiser traçar um paralelo e procurar algo parecido no Brasil, o que tem de mais próximo da New York aqui entre nós é a revista Piauí, é uma revista mensal, se eu não me engano, uma publicação do milionário João Moreira Salles, mas é uma excelente revista, tem textos bastante grandes nessa linha do jornalismo criativo. Isso, então, é uma espécie de escola criada pela revista The New York. E para fechar a nossa conversa de hoje, como eu sempre falo, eu procuro linkar aqui boa literatura com bom cinema, bons filmes, e eu destaquei aqui 3 filmes para sugerir para você, mas antes eu queria falar então da biografia do Capote. O Gerald Clarke escreveu uma biografia chamada Capote, uma biografia. Esse livro serviu de base para o filme Capote, que é um dos filmes que eu indico. É um filme de 2005. Esse filme foi protagonizado por Philip Seymour Hoffman, um excelente autor. É impressionante a voz de Pato Donald que ele faz no filme. Ele ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme, eu recomendo. O outro filme, evidentemente, é Breakfast at Tiffany's, Café da Manhã na Tiffany's, que no Brasil recebeu o singular e desajeitado título de bonequinha de luxo de 1961, com Audrey Hepburn, uma das estrelas de Hollywood na época, e o próprio Sangue Frio. O livro virou filme, como eu disse, Hollywood não perdoa, ele filma, ele roteirizaram, é um filme de 67 do Richard Brooks, é um filmaço, ele está disponível para alugar aqui no próprio YouTube, se você quiser, e tem, então, também, eu recomendo A Fogueira das Vaidades, é um filme baseado no livro Tom Wolfe, de 1990, com Tom Hanks e Bruce Willis. Então, são esses filmes que eu recomendo para você. Lembrando, então, que se você chegou até aqui, é a hora que eu peço que você vá lá e dê um joinha para apoiar o nosso canalzinho independente, a gente continuar esse trabalho no ano da graça de 2022. E na semana que vem eu volto, então, dando sequência a grandes feras da literatura norte-americana. Eu vou falar de William Faulkner, Absalão, tá ligando a pessoa, Prêmio Nobel de Literatura também. E lembrando que eu sempre posto as videoaulas aqui sempre às segundas-feiras, então no dia 31 de janeiro, a partir das 14 horas, você pode entrar aqui no YouTube. Se você se inscreveu no nosso canal e acionou a campana, você vai ser lembrado na hora que eu postar esta videoaula sobre Faulkner. Então eu volto semana que vem e espero contar, né, e continuar contando com a sua prestigiosa e boa assistência. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Não esqueça de deixar um joinha lá pra gente. Até lá, muito obrigado.